Bem, bom dia. Obrigado. Eu creio que estamos aqui hoje, a esta hora, e em princípio esta sessão terá que evitar o que acabámos de ouvir, não é? Portanto, esses telemóveis e equipamentos similares devem estar desligados ou pelo menos silenciados. Mas estamos aqui hoje, creio eu, no âmbito do 73º aniversário da escola, do edifício da Escola Secundária de Camões, já que este edifício fez anos ontem, 16 de outubro, terá sido inaugurado, portanto, a 16 de outubro de 1909, e também porque, por decisão do Conselho Pedagógico, já do ano anterior, ficou assente que em 2012-2013 algumas atividades a levar a cabo no âmbito do Plano Anual de Atividades deveriam decorrer em torno do patrono. Portanto, sendo o patrono Luís Vaz de Camões, nós iremos, penso eu, dar conta desse recado com esta primeira iniciativa. Esta iniciativa fica, em parte, ou se não na totalidade, a dever-se à professora Cristina Duarte, que terá convidado a professora Isabel Almeida, já nossa conhecida, porque, se não me engano, esteve na escola no dia 9 de maio a apresentar precisamente uma leitura dos sermões e, em parte, também das cartas do padre António Vieira, no âmbito de uma aula aberta. Portanto, essa sessão em que não estiveram presentes todos, como é de imaginar, já que ela decorreu na biblioteca. E também temos aqui a professora Margarida Servo Correia, que foi professora toda a vida nesta escola, ou quase toda, ausentou-se, mas por pouco tempo, e que, para além de professora e pedagoga, dedicou também uma parte da sua vida à investigação e à tradução, creio eu, se não estou mal informado. Mas eu, sobre a professora Margarida, vou-lhe dar de imediato a palavra. Quanto à professora Isabel Almeida, falarei um pouco mais adiante, já que se prevê que a intervenção da professora Margarida será de cerca de 15 minutos. Vocês depois poderão fazer alguma pergunta que tenham em termos de esclarecimento à professora Margarida, mas sabendo que a partir das 10h30, a partir das 10h30, passaremos, portanto, à intervenção da professora Isabel Almeida, que poderá ir até cerca das 11h20, porque depois temos aqui um encerramento que deverá começar por volta das 11h20, depois, como sabem, vocês às 11h30 querem usufruir do intervalo. Portanto, da minha parte para já é tudo, e portanto vou dar a palavra à professora Margarida Servo Correia. Obrigada. Eu começo por saudar todos os que estão aqui e dizer-vos que, de facto, durante muitos anos fui professora desta casa, com muito prazer, e voltar a ver estas caras à minha frente constitui, de facto, um prazer, porque se há coisa de que eu tenho saudades é dos meus alunos. Quando na semana passada o Sr. João Jaime me pediu que colaborasse nesta iniciativa, eu devo dizer que fiquei muito atrapalhada. Porque, por um lado, o respeito e a consideração, a amizade que o Sr. João Jaime merece como diretor desta escola, como pessoa e como diretor desta escola, que de maneiras várias foi a minha casa, impediram-me de lhe dizer que não. Mas, por outro lado, como vir aqui falar em 10, máximo 15 minutos, antecipando uma erudição da Sra. Professora Doutora Isabel Almeida, do poeta maior que Camões é. O poeta em todas as acessões. O inventor de mundos verbais. O músico das redondilhas. O pintor da Ilha dos Amores. O escultor daquela Leonor que vai à fonte, ou de Vênus que se prepara para seduzir o pai dos deuses. O arquiteto supremo dessa estrutura fantástica que é a construção dos Lusíadas. Como é que se pode dizer duas tretas sobre Camões?
Como será possível dizer duas coisas acerca de Camões? Pois afinal é isso mesmo que me proponho fazer, é dizer-vos duas coisas sobre Camões. Ou seja, deixar aqui duas ideias minhas, na esperança de que não as esqueçam, porque eu acho que são mesmo importantes. A primeira delas é que Camões foi e será sempre uma espécie de adolescente, como aqueles que tenho o prazer de ter à minha frente. Um ser humano desajustado, em permanente conflito com a sageza, com a sabedoria do adulto que ele também foi. Por volta dos anos 30 ou 40 do século passado, tornou-se usual desdobrar Camões em dois poetas, o lírico e o épico, os quais nunca conviviam, a não ser de vez em quando, nos Lusíadas, quando o discurso triunfal deixava vir à tona a subjetividade magoada ou crítica do narrador, ou do narrador. Essa dissociação entre Camões lírico e Camões épico, útil, mas redutora, como todas as simplificações, assume, em meu entender, proporções absolutamente devastadoras nos atuais programas de português, que obrigam os alunos, partindo do princípio que eles são mais ou menos atrasados mentais, a estudar Camões lírico no 10º ano e a epopeia no 12º. Isto é, para mim, inteiramente absurdo e é um insulto que se faz aos alunos. Por mim, quando comecei a libertar-me da lição dos mestres para reler e inventar a cada leitura a poesia de Camões, e a arte é precisamente esta permanente e generosa dádiva de novas novidades, de novos sentidos. Tratei de procurar nesses dois poetas um ser único, um só Camões, na sua multiplicidade de humores, no desencontro das suas razões e, sobretudo, naquela oscilação permanente, própria da adolescência, entre o querer e o não querer, a depressão e o voluntarismo, o ceticismo e a crença em si e nos outros e no mundo, a disforia, o desencanto absoluto, ou a euforia e a aceitação da maravilha. Experimentei sentá-los a ambos, o épico e o lírico, de cada um dos lados de uma mesma janela, e forçá-los ao diálogo, um pouco como se tem feito com os heterónimos de Fernando Pessoa. O poeta épico sentei-o do lado de fora da janela, porque é um poeta solar. O lírico, poeta lunar, sentei-o no interior obscursivo e discreto de uma qualquer habitação. E coloquei-lhes questões. A primeira questão: será o amor recíproco um afeto viável? Jamais, respondeu-me o poeta lunar. A mulher amada é a minha inimiga. Ela faz-me-á sempre sofrer. A não ser, talvez, que socialmente ela me seja um pouco inferior, como esta bárbara escrava, de olhos pretos e cansados, que me serve e que talvez saiba amar. Claro que a reciprocidade existe, responde Inês de Castro no texto solar, enquanto ensina aos montes e às ervinhas o nome do infante Dom Pedro, que por seu lado a trazia sempre presente ante os olhos dele, quando dos dela, formosos, se apartava. Segunda questão: mas valerá a pena ao amador amar a coisa amada? Porque amar dá tanto trabalho, existe tanto esforço, tanto empenhamento, e depois está bem, há alegrias, há satisfações, há contentamentos, mas há o contentamento descontente, há a insatisfação permanente, há o querer mais, há o desgosto, há a ruptura, há a raiva. Vale a pena ao amador amar a coisa amada? Vale a pena, disse-me o poeta lunar, quanto mais não seja para pôr em marcha a máquina do imaginar.
porque é ela que nos permite ultrapassar as circunstâncias de espaço e de tempo, criar mundos novos, revelar-nos a nós e aos outros. E se soubermos amar quem nos for superior, seremos melhores amadores e melhores seres humanos. Amar pode transfigurar. Mas qual transfiguração vociferou no texto solar o Adamastor? Mas qual vociferou? Qual transfiguração? Transformar-me em, como eu, num rochedo? A transfiguração é a petrificação, é a mineralização a que eu fui sujeito. Querendo ter nos braços quem amava, achei-me abraçada a um duro monte. A carne tornou-se-me em terra dura. Os ossos fizeram-se em penedos. Ó ninfa, a mais amada do oceano, que te custava ter neste engano, ou fosse monte, nuvem, sonho ou não? A terceira questão que eu coloquei foi, então, e esse mundo? Esses ares, esses ventos, esses mares, a terra, vale a pena? Valem a pena? Sim, respondeu relutantemente o poeta lunar. Mas a natureza realmente é perfeita, mas é implacável nessa perfeição. Ela é tão perfeita que está abissalmente distante de nós e é impossível tocá-la. Podemos gritar, podemos mandar a voz ao vento, ninguém nos escuta. O vento leva a voz e nem sequer traz a ilusão do eco. Nada. O poeta solar exaltou-se aqui. Mas claro que vale a pena ao mundo. É no confronto com as tormentas e os medos que o homem descobre e se descobre. É no domínio do desconhecido que ele pode exercitar as suas capacidades de observação, de experimentação, de aprendizagem, para poder pôr de parte as certezas caducas e ter finalmente acesso ao conhecimento racional dos segredos do universo. Mas para que esse conhecimento, perguntei eu, se todas as coisas estão constantemente em mudança, tudo muda, e ainda por cima tudo muda para pior? É injusto, mas é verdade, respondeu-me o poeta lunar. Tudo muda para pior. Na natureza, a mudança ainda é cíclica. Depois do inverno lá virá a primavera. Mas nas vidas humanas não há senão colecionar as saudades do bem e as mágoas do mal que já passaram. E ainda por cima, como a própria mudança muda, o futuro é incógnita, total, perante a qual somos bichos da terra, ínfimos e indefesos. Não, resistiu o poeta solar. É possível mudar o futuro, sim senhor, é possível. Se pusermos um freio duro nos cavalos da cobiça e da ambição, se dominarmos o torpe vício da tirania infame e da corrupção que graçam em Portugal, seremos numerados entre os heróis esclarecidos e teremos acesso às honras verdadeiras, que são aquelas que fazem com que valha a pena morrer depois de ter vivido. Última questão. E a sua vida valeu as suas penas? O balanço do poeta lunar foi esmagador. Uma espécie de confissão espontânea daquilo que só deveria ter sido arrancado a ferros. É a denúncia de si mesmo sem perdão à vista. Errei todo o discurso de meus anos. Fui eu o responsável pela minha total desgraça. Dei causa a que a pouca sorte justamente me castigasse. Mas o poeta solar contrapõe. Sim, a minha vida valeu a pena. Sobretudo valerá se os céus me consentirem o regresso à pátria amada com esta empresa já acabada. Ou seja, se eu tiver forças para concluir esta obra e conseguir regressar a Portugal com ela na bagagem. Então,
acabe-se esta luz ali comigo. Então, poderei morrer. E assim chegamos à segunda e última coisa que vos quero deixar. Camões sabia-se, portanto, mortal, mas acreditava na perenidade da poesia. Sabia que cultura, conhecimento, artes resistem à erosão dos séculos. Poeta solar, sabia poder espalhar por toda a parte, cantando-as, as memórias gloriosas daqueles que mereciam não ser esquecidos. Poeta lunar, tinha a certeza absoluta de que, por exemplo, a canção quarta ficaria para sempre inscrita nos campos e nas águas do Mondego, porque do largo curso das suas mágoas, a larga história havia de permanecer para sempre em verso. Neste ano de 2012, estou mesmo a acabar, perceberam muito bem, é isso mesmo, é que eu vou entrar na conclusão. Dizendo-vos que neste ano de 2012, neste momento de crise, que é afinal a tristeza apagada e vil em que nos querem entrincheirar, em que me sinto já entrincheirada, celebrar Camões é, em meu entender, lê-lo, fazer esforço para entendê-lo, amá-lo, mas é sobretudo acreditarmos com ele, como ele acreditou e escreveu, que a miséria é injusta, que a imigração é um exílio, que a ignorância não é o nosso triste fado e que a ciência e a cultura são o património dos povos mais felizes. Lutemos por elas. Ciência e cultura são o património a que nós temos direito. São o ar de que precisamos para respirarmos aqui e agora, nesta nossa pátria que eu não posso, apesar de tudo e apesar de muitos, deixar de continuar a amar. Muito obrigada. É um bom exemplo de quem não desiste, que me permite relembrar o lema que foi escolhido para o Presidente ano letivo, que é precisamente a fraqueza de desistir da coisa começada. E de facto, acabamos, sobretudo na conclusão, por ouvir a assunção, portanto, desse princípio. Por outro lado, a eloquência, eu insisto na palavra, a eloquência que foi visível na intervenção da professora, digamos que surgiu no momento certo para que a professora Isabel Almeida possa dissertar sobre o maneirismo, se eu bem entendo o título da conferência. Fantásticas pinturas de alegria na poesia de Camões, aqui com uma pequena adaptação da minha parte. A professora Isabel Almeida, que é docente na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é sobretudo uma investigadora e professora nas áreas da literatura ibérica e italiana, eu penso que posso dizer ibérica, pela bibliografia que estive de facto a verificar, dos séculos XVI e XVII, dando particular atenção ao maneirismo e ao maneirismo em particular na poesia de Camões. Não vou estar aqui com muitos detalhes, mas queria chamar a atenção que recentemente a professora Isabel Almeida colaborou no dicionário que surgiu em 2011 da responsabilidade da editora Caminha, penso que hoje já se chama Leia, mas da editora Caminha, portanto, surgiu em 2011 e esse dicionário foi coordenado pelo professor Vítor Aguiar e Silva. A professora tem uma participação que eu estive, no fundo, a folhear, não tive ainda a oportunidade de ler alguns dos verbetes, mas ela contribui com 8 verbetes
para esse dicionário. Dois dos temas eu já indiquei, portanto tem o verbete sobre o maneirismo e sobre o maneirismo em Camões, e depois tem verbetes, os outros verbetes são essencialmente sobre camonistas, como por exemplo sobre o professor Hernani Cidade, que eventualmente os mais antigos conhecerão, os mais novos provavelmente poderão ainda aprender alguma coisa lendo. E essa participação no dicionário, com 8 verbetes, como acabei de dizer, se nós nos limitarmos a um estudo, digamos, a um cálculo, digamos que são cerca de 55 páginas do dicionário em 1005 páginas. Já agora, anuncio que o dicionário tem qualquer coisa com 1005 páginas. Portanto, tem uma participação que eu considero significativa no dicionário, portanto, sobre o nosso patrono. E para além dessa participação direta, ainda tive a oportunidade de verificar que muitos dos especialistas que colaboram no dicionário também se referem à obra produzida pela professora Isabel Almeida, o que, certamente, num tempo em que é preciso certificar quase tudo, será uma garantia de que as palavras que nos vai aqui, digamos, oferecer, nos ajudarão a entender um pouco melhor, portanto, o poeta Camões. Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, gostaria de agradecer sempre muito o convite para poder participar nestas iniciativas do Liceu Camões. Guardo uma memória muito feliz do encontro do ano anterior. E se é verdade que se diz que aos amigos nunca se agradece, há um muito obrigado especialíssimo que eu tenho para com todos os que me receberam tão bem e para com a professora Cristina Duarte, que se lembrou de me apresentar a esta escola magnífica. Eu não tenho um texto como o da Sra. Professora Margarida Serpa Correia, que tanto nos entusiasmou e que, em muito poucas palavras, o que é uma arte difícil, a da síntese, conseguiu abrir-nos imensos caminhos e deixar-nos, ao mesmo tempo, com ideias-chave. Podemos guardar para a nossa vida e ir lembrando ao longo do caminho. O trabalho de um professor, ou o grande mérito de um professor é também esse, às vezes saber deixar-nos uma lembrança firme, que não morre no fim de uma aula e que está sempre presente na nossa vida. Muito obrigada também. O que eu tinha para começar, para vos lembrar, é uma espécie de consciência. Nós lemos Camões, abrimos os livros das rimas de Camões, da lírica camoniana, e sentimos que, ou abrimos os Lusíadas, e sentimos que há uma dificuldade que às vezes nos é difícil de ultrapassar. Há um anúncio que ainda corre na internet, se fizerem enfim, se forem curiosos, chegam a casa e vão ver, põem, vou dizer o nome da marca, Boticário mais Camões. E encontram um delicioso anúncio que nos mostra o quê? Um rapazinho muito pequenito, muito engraçado, que escolheu um soneto de Camões para dizer do seu amor pela menina pela qual está encantado. E o que o anúncio nos mostra, agora vamos deixar o perfume de lado, não nos importa, mas o que o anúncio nos mostra é um pequenito a aprender de cor, porque quis aprender aquele poema, a aprender, a saber de cor, a memorizar os versos de Camões. E ele insiste, é persistente e é também um bom leitor, é exigente. E de vez em quando nós vamos acompanhando aquele processo, acompanhar a rotina dele, e há um momento no qual ele tropeça e diz: um contentamento descontente. O paradoxo, porque é um paradoxo que se trata, é uma espécie de curto-circuito que se pode fazer com as palavras. Quando há um curto-circuito lá em casa, o que acontece? Ficamos sem luz, as máquinas param, e é preciso que nós paremos também e vamos reparar, não é reparar a avaria, mas é reparar no que está mal. Temos que observar, temos que ver o que é que fizemos de errado para que aquele problema acontecesse. Ora, um paradoxo, reparem, é qualquer coisa que vai contra a dose.
contra o senso comum, contra o que está estabelecido, contra a lógica a que estamos habituados. Qualquer coisa que nos faz pensar. A poesia camaniana obriga-nos a esse exercício. Não, já consegui abrir a porta. No fundo, o exercício de pensar. Obrigado. E pode haver dificuldades como aquelas que o famosíssimo soneto Amor é refugiar sem saber nos coloca muito claramente. O que é um contentamento descontente? O que é um contentamento descontente? Não estou a pedir-vos uma resposta para isso, mas ao sublinhar estas palavras, só estou a tentar levar-vos a pensar que, provavelmente num texto, haverá momentos particulares de dificuldade que nos obrigam a uma reflexão e a uma atenção redobradas. Ora, há outro tipo de dificuldade que a obra de Camões também nos cria. Não estou a fazer um rol das dificuldades, atenção, estou a tentar lembrar exemplos de dificuldade que um leitor de Camões tem de enfrentar e, para bem de todos, tem de superar. Vou lembrar-vos um exemplo que conheço bem porque se passou comigo. Aqui há uns tempos eu pedi a alunos que comentassem, à luz do que era a sua leitura dos Lusíadas, que comentassem aquele pedacinho que vai aparecer dentro de momentos. Melhor, o nosso otimismo não nos deixa. Bom, desapareceu, mas não há problema nenhum. Bom, eu vou ler-vos o texto. Se estiverem com atenção, vão rapidamente perceber o problema de que quero tratar. Eu pedi a alunos que comentassem, em função do que era a sua leitura dos Lusíadas, comentassem um passo do canto quinto, que diz assim: mas não foi da esperança grande e imensa que nesta terra houvemos, limpa e pura a alegria. Mas logo a recompensa a ramnúzia, com nova desventura. Assim no céu sereno se dispensa. Com esta condição pesada e dura nascemos. O pesar terá firmeza, mas o bem logo muda a natureza. Ora, o que é que aconteceu neste passo? Reparem, é um trecho do canto quinto. No canto quinto, nós lembramos todos o episódio da Damastor, aquela ultrapassagem da grande dificuldade que, aliás, um texto de Sêneca nos ajuda a compreender ainda melhor. Há uma carta de Sêneca, belíssima. Sêneca é um filósofo antigo, muito conhecido no século XVI. E há uma carta de Sêneca em que se diz uma coisa prodigiosa. Diz assim: não é a dificuldade que faz a falta de coragem. É a falta de coragem que faz a dificuldade. Reparem que a composição do episódio da Damastor parece inspirada por esta frase de Sêneca, por esta sentença de Sêneca. Porque é quando Gana enfrenta o Adamastor e lhe pergunta quem és tu, que o Adamastor começa, enquanto monstro, a desfazer-se para depois se dissipar como uma nuvem negra que desaparece do horizonte. Ora, os nautas passaram o Adamastor, fizeram essa prova de coragem que ainda agora a senhora professora Margarida Zelta Correia nos falava, fizeram essa prova de coragem e entraram num novo mundo em que tudo parece ser promissor, luminoso e fácil. Essa alegria imensa dura pouco. Como, aliás, vão reparar que a felicidade dura pouco em Camões. Camões não deixa a felicidade durar muito. Nem na lírica, nem na épica, nem no teatro sequer, embora o Alto de Filodemo seja uma obra muito, muito, muito especial no conjunto dos textos camonianos. Mas dizia-vos, então, que quando tudo parecia correr bem, estava tudo, enfim, a viagem a prosseguir na melhor das condições, acontece surge uma desgraça que é a doença, o mal que atormenta os nautas no seu corpo, e fala-se então do escorbuto. O escorbuto que mina a carne, que faz apodrecer, como se diz, a carne dos marinheiros, e é precisamente nesse passo que se fala desta condição pesada e dura com a qual nascemos. E reparem que se passa, obviamente, do plano da história para uma reflexão que tem
um alcance, uma aplicação, diríamos, universal. O que é que aconteceu com os meus meninos, com os meus alunos? É que eles tentaram dar um fim feliz a esta estrofe. Muitos aplicaram-se a retorcer os versos como quem recusa esta ideia tão pesada enunciada nos versos de Camões. Com esta condição pesada e dura nascemos. O pesar terá firmeza, mas o bem logo muda a natureza. E o que eles tentaram fazer habilmente, não me convencia, mas enfim, o que eles tentaram fazer habilmente foi dizer que, sim, o pesar terá firmeza, mas o bem triunfa. E reparem que isto é provocar nos versos camonianos uma entorse, não é? Que, enfim, uma leitura atenta não consente, mas foi interessante a experiência porque me permitiu perceber que, para um público jovem, quando se tem 18 anos, 20 anos, esta lei de que fala Camões é uma lei que é difícil de aceitar. Se o pequenito do anúncio do boticário enruga a testa e diz um contentamento descontente, porque não está a perceber muito bem do que é que se fala, reparem, para alguém que tem 20 anos e que tem de facto, como ainda agora dizia a senhora doutora Margarida Serra Correia, tem todo o direito a acreditar que a vida pode trazer coisas boas e pode ser uma experiência boa, esta afirmação camoniana é muito dura. Com esta condição pesada e dura nascemos. E, precisamente, o esforço que nós vamos hoje tentar fazer é o de olhar para alguns passos da obra camoniana, relacionando não para espartilhar, não para separar, como se houvesse um muro entre elas, a lírica e a épica, mas vamos tentar olhar para alguns passos da épica, alguns passos da lírica, e vamos tentar perceber que, por mais que resistamos, não é? Por mais que nos custe admitir esta perspectiva camoniana, ela está muito presente e marca fortemente a obra de Camões. A ideia de que o homem enfrenta na sua vida terríveis problemas. Pode tentar superá-los e consegue superar alguns. E consegue feitos magníficos, consegue obra prodigiosa, mas tem sempre sobre si esta condição pesada e dura que Camões não se cansa de lembrar em textos múltiplos que escreveu. Ora, eu não sei se têm boa memória dos primeiros versos dos Lusíadas. Os primeiros versos dos Lusíadas são um passo, diríamos, triunfal, não é? É uma entrada triunfal, aquela que Camões nos propõe. É triunfal e, reparem, é muito mais interessante nós percebermos a euforia de que ainda há pouco a doutora Margarida Correia falava, se tivermos em conta o que está por trás do texto camoniano. Reparem que para um poeta como Camões, o poeta do século XVI, havia uma preocupação essencialíssima. No século XVI acreditava-se que era fundamental imitar modelos. Os grandes modelos eram os clássicos, mas também os clássicos antigos, os gregos, os latinos, mas também havia modelos, digamos assim, modernos, e a atenção também a eles se alargava. Ora, Camões é um poeta muito do seu tempo, desse ponto de vista, e a sua obra revela-nos, de facto, a importância dessa prática da imitação, que no século XVI não tem o sentido tão rasteirinho que nós damos hoje ao termo, não é? Quando hoje dizemos, a pessoa imitou alguém, torcemos o nariz, enfim, imitar, achamos que é uma coisa, enfim, menos conveniente, não muito recomendável, que pode revelar alguma preguiça mental. No tempo de Camões, imitar, reparem, no fundo era uma prática comparada, vejam bem, ao trabalho da abelha. O poeta o que é que fazia? O poeta era como uma abelha, e a metáfora tem a sua raiz em Sêneca, nos clássicos, vem de longe essa ideia. O poeta era como uma abelha, ia buscar a várias flores a sua matéria-prima, e depois transformava em qualquer coisa que tinha o sabor daqueles que tinham servido afinal de alimento, mas era qualquer coisa de novo. Ora, se nós olharmos para os primeiros versos dos Lusíadas,
nós vemos que Camões esteve muito presente a entrada de uma obra crucialíssima, que era a Eneida. A Eneida de Virgílio era, reparem, para a Antiguidade Latina, a obra maior do género épico, e Camões começa os seus Lusíadas imitando a Eneida de Virgílio. Já tem agora, queria aparecer. Ora bem, então, reparem bem, oh que maravilha. Não há, atenção, não percamos a esperança, não é? Ora, se nós olharmos para os versos de Camões, o que é que notamos? Vemos que, logo vemos, por um lado, que Camões retoma dos Lusíadas, da Eneida, uma série de tópicos. Isto é, a entrada dos Lusíadas é uma entrada nitidamente alicerçada, digamos assim, sobre o texto de Virgílio, o texto da Eneida. E se repararmos, o que é que Camões faz? Camões, por um lado, mostra desde logo que liga o seu texto ao texto de Virgílio, quando começa por dizer as armas. O texto de Virgílio começa por arma. Arma é um plural neutro, as armas, entendamos os combates, por aí adiante. Ora, Camões mostra, reparem, que liga o seu texto, faz radicar o seu texto no poema de Virgílio, no grande poema clássico, que era considerado um poema modular. E ao mesmo tempo que faz isso, isto é, que mostra que liga o seu texto ao texto de Virgílio, mostra igualmente, e poderá haver aqui algum traço maneirista, reparem, mostra igualmente que está disposto a revelar uma maneira nova de conceber aquele discurso e de desenvolver um introito de um pensamento. O que é que nós vemos? Vemos que Camões agiganta tudo o que Virgílio diz. Reparem, há um processo que é verdadeiramente de amplificação, de engrandecimento, que é espantoso acompanhar, cotejando o texto de Camões com o texto de Virgílio. Virgílio diz que vai cantar um uirum, um homem, um varão. E o que é que Camões diz? Que vai cantar, reparem, passa-se do singular para o plural. Vai cantar os barões assinalados. E o que é que o uirum de Virgílio tinha feito? Tinha feito uma viagem no Mediterrâneo. Tinha ido de Troia para a Itália. Era uma viagem no mar fechado. Os barões assinalados passam ainda além da taprobana, palavra difícil, mas reparem, tinha um sabor especialíssimo. A taprobana marcava em vários mapas e era em vários textos lembrada como o limite do mundo conhecido. Passar ainda além da taprobana significava passar além dos vedados términos, não é? Significava entrar em um mundo novo. E no texto de Camões, se olharem para os versos camonianos e se repararem no texto de Virgílio, vão ver que Camões faz este jogo constante de amplificação do texto de Virgílio. Transforma o que no texto de Virgílio é singular em plural. Amplia tudo o que no texto de Virgílio se afirma a respeito do herói. No texto de Virgílio diz que o herói, Enéas, é um herói perseguido pelos fados, pela ira de uma deusa, que é Juno. E reparem o que Camões faz nos seus Lusíadas. Inverte aquilo que Virgílio diz e passa a dizer que, afinal, os portugueses, o peito ilustre lusitano, é aquele a quem Neptuno e Marte obedeceram. Reparem, no texto de Virgílio, Enéas foge do fado e foge da ira da deusa. No texto de Camões passa a dizer que o peito ilustre lusitano que canta é aquele a quem Neptuno e Marte obedeceram. Reparem no jogo de Camões. Amplificar, engrandecer, agigantar. E agiganta tanto, o Sr. Professor Vasconcelos há bocadinho dizia-me que havia uma edição dos Lusíadas, que há preciosidades na vossa biblioteca, que é magnífica. Há uma edição dos Lusíadas que tem marcada a divisão das orações. Reparem que dividir as orações dos Lusíadas, os meus pais ainda dividiram as orações dos Lusíadas, eu já não dividi as orações dos Lusíadas, mas imagino quão difícil seria aquela tarefa. Não é? E reparem no que Camões faz, por exemplo. Virgílio dizia, arma virumque cano. Eu canto as armas e o herói. Não é? E dizia logo o que ia fazer. Cantar. Eu vou cantar, eu canto. Ora, o que é que Camões faz? Reparem. Obriga o leitor a andar
Ponham-se na pele de alunos que tinham lápis na mão e queriam à viva força encontrar o predicado para aquela oração, não é? E o predicado nunca mais aparecia. O que Camões dizia era: as armas e os barões assinalados que do ocidental praia e lusitano, e continuava, e nunca mais aparecia o verbo. Quem divide as orações está ansioso por um verbo a que se agarrar. E o verbo nunca mais aparece nos Lusíadas. É preciso chegarmos à segunda estância para finalmente percebermos que Camões diz: cantando esperarei por toda a parte, se a tanto me ajudar a engenhar. Reparem no que Camões faz com o texto de Virgílio. É uma espécie de declaração inicial. Vai seguir os clássicos, vai estar atento a eles, mas não se vai limitar a decalcá-los ou a reproduzi-los de uma forma assertiva. Ora, há uma pergunta no texto de Virgílio que parece não ter eco deliberadamente nesta entrada triunfal dos Lusíadas. Tandere animi celesti lusirei. Pode haver tanta ira nos corações celestes, como já vos tinha dito há bocadinho. Virgílio fala de um herói, Enéas, que foge da ira de uma deusa, que é Juno. E reparem, não é uma deusa qualquer, é uma deusa poderosa. As deusas são todas poderosas, mas Juno era muito poderosa. Ora, reparem então que no texto de Camões, na entrada dos Lusíadas, parece ficar completamente apagado o rastro daquela pergunta que Virgílio faz no introito da Enéas. Mas o que é curioso é que nós vamos descobrir o eco dessa pergunta um pouco mais adiante, ou bastante mais adiante, no fim do canto primeiro. Entre o Camões solar do início dos Lusíadas e um Camões melancólico, crepuscular, do final do canto primeiro, nós reconhecemos aquele jogo entre o Sol e a Lua, de que nos falava a Sra. Doutora Margarida Sérgio Correia, e reparem no fim do canto primeiro. Ó grandes e gravíssimos perigos, ó caminho de vida nunca certo, que é onde a gente põe sua esperança, tem a vida tão pouca segurança. No mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida, na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura a curta vida que não se arme e se indigne no céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Se olharem para o início dos Lusíadas, é tudo confiança, é tudo entusiasmo. Reparem na quantidade de verbos que aparecem ali. Aqueles nautas, aqueles heróis, aqueles reis fazem coisas, realizam ações. E agora de que é que se fala? Fala-se do homem como um bicho da terra. É uma imagem que vem, reparem, dos salmos e dos salmos penitenciais. Uma imagem que Camões faz entrar aqui, num desses momentos em que um sopro lírico passa pelos Lusíadas, como nos lembrava a doutora Margarida Sérgio Correia, e reparem na semelhança entre estes versos e um passo da canção nona, da celebérrima canção nona, que a certa altura se diz, onde a certa altura se diz a propósito, reparem, da alma. Não se fala de um corpo, fala-se de uma alma. Mas essa alma é figurada como uma pessoa, como um ser humano, que não tem lugar onde descanse, que não tem lugar onde se deite, que não tem onde se recline, que tudo lhe é dor, que está chagada. Reparem, isto é em carne viva, como se diz no texto. E reparem no que se lê nesta canção nona. Somente o céu severo, as estrelas e o fado sempre fero, com o meu perpétuo dano se recreiam, mostrando-se potentes e indignados contra um corpo terreno, bicho da terra, vil e tão pequeno. Reconhecem a semelhança, reconhecem a afinidade e reconhecem provavelmente assim que, para um poeta como Camões, que estava a conseguir um poema épico, fazer entrar nos Lusíadas esta reflexão, que já não diz respeito apenas aos nautas, já não diz respeito apenas à viagem de Dana, mas fala, afinal, daquilo que é a condição humana. E voltamos à condição pesada e dura de que se fala no canto quinto. A condição sujeita a uma espécie de tirania. Reparem, é tanto mais terrível quanto no texto de Camões, no texto épico, se diz que o céu é sereno. O céu sereno. É talvez mais fácil compreender o céu irado
do que compreender que o céu sereno faça coisas tão terríveis como aquelas que Camões diz no fim do canto primeiro. E dizia que, quando olhamos para esta relação entre a épica e a lírica, percebemos quão forte é o peso da melancolia, quão forte é o peso, digamos assim, da tristeza no texto de Camões. Isso mesmo podemos perceber se olharmos para um caso extraordinário, que nos, no fundo, que podemos encontrar no canto 10º dos Lusíadas, ou no canto 9º e 10º, desculpa, eu queria dizer, falar no canto 10º por uma razão simples. É que muitas vezes se diz que o canto, enfim, o canto 9º é o episódio da Ilha dos Amores, vai preenchido pelo episódio da Ilha dos Amores. Na verdade, como a professora Guerra Silva tem sublinhado, nós precisamos ler o canto 9º e o canto 10º para acompanharmos o episódio da Ilha dos Amores e para vermos quão especial ele é. Ora, aquilo que eu vos queria lembrar é um trecho do canto 9º, no qual sobressai uma figura, que é a figura de Leonardo. Leonardo é uma personagem especial nos Lusíadas, porque, como se lembram, se já leram a Ilha dos Amores, se não leram a Ilha dos Amores, vão ler, por favor, bem que ler. Se lerem a Ilha dos Amores, vão reparar no que a chegada à ilha é uma ilha portátil que Vênus coloca na rota dos marinheiros que estão de Gama e dos seus companheiros que estão a regressar a Portugal, vêm de Calcutá e vão regressar a Portugal. É uma ilha que se faz notar no texto camoniano, é uma ilha que não está no mapa. É uma ilha que Vênus tem guardada nas entranhas do mar Oceano e é uma ilha que, como o vento leva a branca vela, Vênus coloca no caminho dos náufragos. Não há uma ilha que figure no mapa, embora se tenha querido dizer que era a ilha de Santa Helena ou que era, enfim, alguma ilha do Oriente. Não é uma ilha que esteja no mapa. Se alguém vos disser que a Ilha dos Amores pode ser encontrada, ou que eu li, desconfiem. Camões não vos deixa fazer essa localização de propósito. É uma utopia. Não é? E no texto camoniano, precisamente, nós começamos por ver sobressair a figura de Veloso, o Veloso que já conhecem do canto 5º, o Veloso que já encontraram no canto 6º. Reparem, Veloso é a figura do fanfarrão nos Lusíadas. Camões vai buscar às crónicas de João de Barros, sobretudo, os elementos que transforma, que desenvolve e transforma, fazendo do Veloso claramente a figura do fanfarrão. Veloso é, enfim, antes do grande episódio do Damastor, é ali a personagem que protagoniza uma espécie de momento de brincadeira, não é? Porque Veloso decide explorar a terra quando param na costa da África e rapidamente volta, perseguido pelos nativos que o fazem, de facto, acelerar no seu regresso às naus. E quando os companheiros irónicos perguntam: olá, Veloso amigo, o caloteiro é mais fácil de descer que de subir. Veloso diz: sim, mas eu, quando vi tantos vir para cá, depressa um pouco vim, por cuidar que estáveis ficasse em mim. E, portanto, é o Veloso fanfarrão, que nunca cede. E o Veloso fanfarrão é espantosamente, reparem, aquele que Camões põe no canto 6º a contar o episódio dos 12 de Inglaterra, uma história de cavaleiros. Coisa estranha. E depois é o Veloso que volta a fazer brilhar no princípio do episódio da Ilha dos Amores, porque Veloso dá um grito e exclama perante os companheiros que têm caça pela frente. Reparem, entre Veloso e Leonardo há uma diferença substancial. Veloso dilui-se no meio dos outros que correm como animais, reparem, atrás das ninfas. E no texto de Camões vão reparar que se comparam os nautas com os galgos, compara-se o comportamento dos nautas com o do cão, do caçador. Reparem que há uma ênfase nítida na caracterização bestial, não é bestial, ótimo, é bestial animalesca dos nautas. E é muito interessante porque são os mesmos nautas que nós vamos ver depois acederem, por um caminho árduo e difícil, acederem aos mistérios da máquina do mundo. Essa é uma conciliação extraordinária que Camões faz. Há um tempo para o corpo e há um tempo para o espírito, no episódio dos Amores.
E tudo ali parece excepcionalmente conciliar-se. Ora bem, Leonardo é uma personagem que se destaca porque a sua ninfa não cede facilmente. E Leonardo tem de a conquistar, ou melhor dizendo, Leonardo é aqui uma figura que fala como um poeta, que acaba por encantar, acaba por conquistar, porque encanta a sua ninfa. Acaba por conquistar Efir porque a encanta. E reparem que no texto de Camões, neste passo, encontram até uma coisa única nos livros. Encontram uma citação de um verso de Petrarca. Tra siga na mão para o movimento é uma citação de um texto de Petrarca que, reparem, que Camões não disfarça aqui. Não é? Podia disfarçar, podia traduzir, não custava nada. Entre a espiga e a mão, ergue-se um muro. Não gostava muito de traduzir este passo. Mas Camões inclui o verso de Petrarca tal qual, mantendo na sua versão original, como quem deixa um sinal. Este Leonardo fala como um poeta. Reparem. E se nós olharmos para... Eu deixei-vos aqui muito espaço nas folhinhas, os que têm as folhas vão poder, em casa ou durante os tempos mais próximos, preencher o espaço em branco. Porque a relação entre o texto de Leonardo e a lírica camoniana é uma relação muito intensa. Leonardo é uma figura em cujo discurso se reconhecem nítidos ecos da lírica camoniana. A eterna, constante representação de um sujeito que é grande na sua desgraça, ou sobre o qual se abate uma desgraça grande e que acaba por ser grande na sua desgraça, que tem sido a leitura defendida pela professora Maria Vitalina Leal de Matos. Reparem que no texto de Leonardo nós reconhecemos de facto um vestígio, ecos, projeções da lírica camoniana. Leonardo queixa-se da sua fortuna, é uma figura por amores maltratado, é alguém que descrê, digamos assim, da possibilidade de ser feliz. Mas este Leonardo, que assim fala, que fala como um Camões, e quando eu vos estou a dizer isso, reparem, estou a beneficiar da leitura que Manuel de Faria e Sousa, que também está na vossa biblioteca, reparem, Manuel de Faria e Sousa foi um grande comentador de Camões, era um comentador do século XVII, um apaixonado por Camões, ele dizia mi poeta, Camões era su poeta, porque ele escrevia em castelhano, ele viveu em Madrid e escreveu os comentários em castelhano. É Faria e Sousa, precisamente, o primeiro comentador de Camões a tentar contrariar precisamente aquilo que, como lembrava a doutora Maria Sérgio Correia, é uma violência. Separarmos a lírica e a épica camoniana é uma violência que separa o poeta, porque a obra é de um só e tem relações intensas e fundamentais entre si. Ora, no texto de Faria e Sousa, muito obrigada, no texto de Faria e Sousa diz-se uma coisa espantosa. Faria e Sousa diz: este Leonardo fala como Camões. Faria e Sousa nota isso. Ele que conhece tão bem a lírica e a épica, nota isso. E faz notar que Leonardo é composto como se fosse um alter ego, um outro eu de Camões. Ora, reparem no que acontece no episódio da Ilha dos Amores. No episódio da Ilha dos Amores, este Leonardo que fala como se fosse um Camões, que fala como se fosse um poeta, é um Leonardo que conquista a sua ninfa. No texto, diz-se muito nitidamente que já não fugia a bela ninfa tanto por se dar cara ao triste que a seguia, como por ir ouvindo doce canto as namoradas mágoas que dizia, volvendo o rosto já sereno e santo, toda banhada em riso e alegria, cair se deixa aos pés do vencedor, que todo se desfaz em júbilo. Reparem que na lírica nós encontramos muitas vezes o lamento, mas não se fala do sucesso ou de um êxito feliz que esse lamento pudesse ter. A composição de uma história feliz, reparem, com, no fundo, o eco da lírica camoniana, nós encontramos-la no episódio da Ilha dos Amores. E onde é que eu quero chegar? Essa felicidade de que se fala aqui, reparem, é uma felicidade que só é possível porque o poeta a inventa. Notem que no texto dos Lusíadas, Hernani Cidade, por exemplo, e a professora Maria Vitalina Leal de Matos lembraram que Camões faz uma coisa ao mesmo tempo
genial e terrível. Ele desmancha a metáfora, desmancha. No fim do canto nono, vem-se dizer claramente ao leitor que todo aquele, enfim, toda aquela representação, toda aquela pintura de alegria que se fez ao longo do episódio é apenas invenção, é apenas símbolo. Não tem, se quisermos, concretização real. É apenas uma construção que resulta da invenção do poeta. E estão a perceber onde é que eu quero chegar. Camões propõe-nos imagens de felicidade. Camões tenta, aliás, creio que sim, nos Lusíadas nós encontramos esse esforço constante de resistir ao desalento. Aquele Camões que se queixa, que não sabe a que não nos estima, aquele Camões que lamenta, que diz sem vergonha eu não digo, lamenta a falta de atenção dos portugueses às coisas da cultura e da arte. Este Camões que nos Lusíadas tantas vezes se mostra maltratado e descrente, é um Camões que resiste ao desalento. Resiste ao desalento. Bem, há quem diga, os Lusíadas podiam ter acabado quando Camões diz não mais, musa não mais, que a vida tem muita destemperada e a voz é enlouquecida, e não do canto, mas de ver que vem cantar a gente surda e enlouquecida. E depois se fala da pátria metida na cobiça e da tristeza de uma austera apagada e da tristeza. Há quem diga, os Lusíadas podiam ter acabado aqui. Mas Camões não acabou os Lusíadas aqui. Tenta resistir contra o desespero, resistir contra o desalento, resistir contra a descrença. Ao mesmo tempo que a diz desta forma magnífica que aquele verso fantásticas pinturas de alegria da canção 10ª nos pode ajudar a fixar. Quando se fala na canção 10ª, que é considerada uma canção autobiográfica, quando se fala nas lágrimas tristes, diz que são lágrimas que nunca o poeta doma, nunca domina, senão quando, reparem, fabrica na fantasia fantásticas pinturas de alegria. Que tenhamos em português a possibilidade de ler estas fantásticas pinturas de alegria, que tenhamos um poeta como Camões, que nos faz pensar, que nos faz descobrir e que nos faz, como dizia a Dona Maria Céu Correia, que nos faz amar também. Temos razões para estarmos mais alegres e, sobretudo, para tentarmos construir o nosso caminho e acreditarmos que vale sempre a pena o esforço. Quando a alma não é pequena, vale sempre a pena. Muito obrigada.
Se me foi vos deixar, ponho por caso que